O que é fé? É a certeza daquilo que se espera e, ao mesmo tempo, a prova que não se vê. O que é tradição? É um conjunto de valores, costumes e bens culturais que se transmitem de geração em geração, formando a identidade de um povo. O que é identidade? É um conjunto de características e histórias que unem um povo e os distingue dos demais. Mas como todos esses elementos contam a história de Campos? Existe um poderoso nome que explica tudo isso: São Salvador. Neste ano de 2022, a festa do Santíssimo Salvador completa 370 anos. Para comemorar tão importante marco e que faz parte da vida de muitos, nós vamos contar uma história de fé, tradição e identidade do povo de Campos. Afinal, quem foi São Salvador? Um santo? Um deus? Será que todos os campistas sabem o porquê estamos ligados a São Salvador? Neste ano de 2022, a festa do Santíssimo Salvador celebra sua edição de número 370. Para celebrar tão importante marco distintivo da identidade local e que faz parte da vida de muitos campistas, nós vamos te contar um pouco da história desse legado que reúne fé, tradição e cultura. Quando falamos do Santíssimo Salvador, porém alguns não gostam desse nome, outros acham que é um santo, mas não é um santo. É o próprio Jesus Cristo, Salvador, Redentor da humanidade. Então, não gostar do nome ou não gostar dessa tradição, também está se distanciando do Cristo, não é? Porque nós cultuamos o Cristo. Localizada no norte fluminense do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes foi elevada à categoria de cidade em 28 de março de 1835. Foi a primeira cidade a receber energia elétrica na América Latina e é a maior cidade do interior do estado, com uma população em torno de 510 mil habitantes. E é aqui que acontece uma das maiores festas de padroeiro do Rio de Janeiro. É curioso porque muita gente atribui, né, à festa do Santíssimo Salvador a figura do general Salvador Correia de Sá e Benevides, né, que era o governador na época, né, que começou a ocupação das nossas terras aqui. E todo mundo acha que ele criou, né, fundou a primeira capela e deu o nome, a homenagem à capela, ao nome do santo, que era o nome dele. E muitos historiadores colocam que o Salvador Correia de Sá e Benevides teria nascido em 6 de agosto. Por isso, o motivo, né, dele ter escolhido, né, o São Salvador como o santo homenageado da primeira capela, né? Outro dado importante é que há uma parte da historiografia que considera que, na verdade, essa capelinha foi erguida pelo povo e não pelo general Salvador Correia de Sá. É unanimidade entre os memorialistas que teria sido o Salvador Correia de Sá e Benevides que ergueu a capela. Até por causa dessa questão cronológica dele ter feito a escritura em 1647, feito aqui em 1650 seu primeiro engenho e erguido os seus currais. E o pessoal associa que em 1652, os historiadores, a maioria os memorialistas, que ele teria doado o terreno e erguido a capela. Apesar de não ter um documento que comprove, né, exatamente, teria sido o Salvador Correia de Sá que edificou a primeira capela, mas a gente segue a bibliografia que a gente encontra nesse sentido. Mas eu acredito muito na força do povo campista. Todas as cidades se traçam em torno a uma igreja, ou cabildo, ou o que é o município. A cidade procede de uma freguesia, e freguesia vem do conjunto de fiéis. Essa forma de organizar a cidade, o traçado da cidade é um traçado profundamente espiritual. E no caso das cidades do Brasil, especialmente na época colonial, tem uma tradição cristã. A cidade se constrói à sombra da cruz. A sombra da cruz de Cristo, dos santos, claro, Maria, mas fundamentalmente de Cristo, porque somos cristãos.
É uma tradição comum com todos os cristãos. Quem passa em frente à Igreja de São Francisco, localizada na rua 13 de Maio, já deve ter notado a presença de um marco de pedra onde se lê: aqui foi fundada a Vila de São Salvador no dia 29 de maio de 1677. Quando Salvador Correia de Sá e Benevides assume, quer dizer, ele recebe o alto da capitania, ocorre o seguinte: a primeira capela já estava em ruínas, até porque era uma capela de madeira e cobertura de sapê, de palha, né? E a partir já do ano de 1678, eles começam a edificar ali uma nova capela, mas também uma nova capela de madeira e cobertura de palha, uma capela também frágil, né? Então a escolha não foi por acaso do local, é um local estratégico para evitar as grandes inundações que sempre foram recorrentes do nosso Rio Paraíba. No ano de 1725, o rei Dom João V, depois de receber cartas do povo da Vila de São Salvador reclamando que celebrava suas missas no simples tejupar de palha, mandou erguer uma nova matriz. Além disso, a matriz passou por novas obras. Em 1824, 1861, essa financiada pelo Visconde de Araruama, e também em finais do século XIX, depois que uma descarga elétrica de um raio atingiu uma das torres da matriz. Nos anos 20, foi elevada à condição de catedral diocesana e em 1970 foi transformada em Basílica Menor do Santíssimo Salvador. Nos anos 30, passou por grande demolição da sua estrutura e a obra que então se fez deu à catedral as características neoclássicas que possui atualmente. Essa obra, que deve muito aos esforços de Monsenhor João de Barros Uchoa, foi custeada pelo povo, mas recebeu também o donativo de importantes usineiros e empreendedores da região. Destaca-se que as 4 grandes estátuas de bronze que ficam na fachada principal e que representam os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 32 vitrais ricamente ornados, também por oferecimento dos fiéis, bem como o altar da igreja, oferecimento da comunidade sírio-libanesa local. Mas por que temos uma festa? Qual a sua importância histórica? O que ela significa para a população? Com tantas histórias, como a população se ligou a ele? Como conseguiu tantos devotos? A festa do Santíssimo Salvador é celebrada desde o dia 6 de agosto do ano de 1652. Esses moradores do povoado deram início, portanto, ao importante legado histórico-cultural de toda a região e não apenas de Campos. A cidade ela era bem menor, né? Então tudo acontecia aqui na Praça do Santíssimo Salvador, todas as manifestações. O Rio Paraíba ele tinha essa coisa mágica, essa força, até porque todo o desenvolvimento, toda a economia passava pelo rio, né? Tinha essa parte lúdica também, né? Do remo, do vapor que trazia as mensagens, que trazia o alimento, trazia as coisas. Eu lembro sempre de amigos, de gerações, assim, poxa, a festa do Santíssimo, aquelas doçuras de campo, os chuviscos, os doces de raiz, né? As barraquinhas na praça. Então, isso eu até me arrepio quando eu falo isso, porque eu acho que isso é mágico, né? Isso é Campos, isso é a tradição, né? Campos feito de açúcar, feito dos doces, né? Feito da tradição e feito da religião portuguesa. Posso dizer que me encantou a participação popular que tem no traçado desta cidade a oportunidade de congregar uma multidão na praça e a procissão. Então, todo esse colorido, as barracas, a festa do Salvador nos mostra um mistério muito bonito para os orientais. A festa da Transfiguração, que é a festa do Santíssimo Salvador, era uma segunda Páscoa, porque para os orientais a ressurreição é mais importante até que a cruz.
infância, muito pequeno, sempre frequentando. Eu estava, durante o novenário, acompanhando as missas, em seguida, num cantinho, acompanhando a festa profana, os shows, todo esse fenômeno que veio nos últimos 32, 33 anos, quando a festa ganhou esse porte fora da igreja. 6 de agosto sempre foi o dia da diversão para criançada pequenininha, pelo menos na minha geração, que voltava para casa com um brinquedinho que os ambulantes vendiam, feito em madeira, com balões, para os mais velhos um docinho, aquela coisa de comprar o doce no dia da festa do padroeiro, fazer um lanche ali com as barraquinhas na praça. Então isso eu fui criado vendo isso diariamente. Então é um dia muito do campista ali, naquele lugar, aquela identidade de encontrar aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa de mais idade que você não vê todo dia, ainda mais agora nesse momento de pandemia, né? E esse reencontro que o 6 de agosto oferece. Durante a pandemia de Covid-19, a festividade se adaptou ao contexto das medidas restritivas, com missas transmitidas ao vivo e limitação de público, além de procissões substituídas por carreatas. Essas transformações demonstram não apenas a força da religiosidade regional, mas principalmente a representatividade da festa do Santíssimo Salvador como marco fundamental da identidade do cidadão campista. E é uma volta, a gente espera 10 mil pessoas. Eu a vida inteira vi multidões na praça. E passei no sentido positivo da coisa, a animar, né? O locutor que faz essa animação da parte religiosa tem uma característica diferente do locutor do show. Mas é um momento festivo. Então você fala, viva o Santíssimo Salvador, e você ouve 10 mil pessoas respondendo, viva. Imaginávamos em 2020, quando a pandemia surgiu, que seria algo rápido. Então imaginávamos que em agosto isso ia ser possível. Não foi. Foi um choque muito grande, foi um dia de um nó na garganta de todo mundo que acompanha a festa, porque como é que você ia imaginar? Chegar à praça e não ter nada, estrutura nenhuma. E o profissional que nos serve com o trio elétrico que acompanha a procissão, ele faz esse trabalho voluntário, e ele levou o carro de som, e lá estava eu, né, no dia 6 de agosto de 2020, falando para 4 pessoas na praça. Fizemos, antes da procissão, esse rito da bênção com a igreja fechada. Então, em 5 minutinhos, ele abençoa os 4 cantos do município. Uma oração que o povo participa junto, se movimenta junto, abençoando cada um desses espaços. Vamos nos dirigir agora para o sul, onde se encontram as igrejas, onde se encontram lugares comerciais, onde se encontra a CDL, o comércio, a indústria, para que sejam sinais também da partilha dos bens. Plantamos a sementinha e agora vivemos a expectativa dessa volta nessa data importante, né? Nesse ano jubilar da igreja. 370, da festa do Santíssimo Salvador, e 100 da diocese. A gente sabe que a pandemia teve efeitos colaterais muito fortes para a cultura. E a Fundação Cultural e o governo Vladimir Garotinho está assim, muito empolgado com esse retorno, porque a gente sabe que vai revitalizar toda a tradição, né, religiosa e cultural da festa do Santíssimo Salvador, e também vai possibilitar uma retomada da questão econômica que ficou muito prejudicada, porque você sabe que na festa a gente tem os ambulantes, a gente tem o artesanato, a gente tem as doceiras com os doces campistas. Bom, essas atividades elas já vêm de longa data. A gente tem alguns eventos, como por exemplo a regata. Eu particularmente acompanhei durante um tempo meu pai, que foi remador, enfim. E a gente via aquela orla do Rio ali lotada na festa do Santíssimo, com bastante gente acompanhando a regata. A competição é realmente um movimento grande. Nós temos festivais de doces também, que o centro da cidade ali ficava fervilhando, muita gente ali ao redor. É uma herança que eu acho que é até importante que a juventude hoje ela preserve essa tradição que é tão bacana. Então a gente tem a culinária, a gente tem aí o artesanato também, que é muito importante, a gente tem um histórico longo de grandes artistas que nós tivemos aqui. Todo esse segmento ele é muito fomentado nessa época. Ela tem um cunho histórico e cultural, né? Então daí a sua importância há 370 anos. Ela vem oriunda lá do Brasil colônia, das capitanias que passaram aqui pela nossa terra. A cultura sempre esteve presente através de shows locais e nacionais, shows religiosos também, locais e nacionais, corrida ciclística. Nós temos a famosa corrida de bicicleta, que era organizada pelo Patesco, um ícone do nosso esporte campista. Então, assim, é um legado grande nesse sentido de economia, né? Que
todo esse movimento trazia turistas de fora, ciclistas de fora, então muita gente via, era uma das maiores corridas a nível nacional, então o movimento é bem grande nessa época da Festa do Santíssimo. Eu participo há 33 anos da ornamentação da igreja no dia 6 de agosto, dia do Santíssimo Salvador, e da ornamentação do andor do Santíssimo Salvador, que tenho muito orgulho em fazer isso, porque é uma tradição vinda de meus avós para meus pais e comigo há 33 anos e a floricultura já faz esse trabalho há 102 anos. Eu me sinto feliz, sinto orgulhoso, porque era pedido dos meus antepassados que que a nossa família desse continuação a isso, porque eles são de tradição católicas e eu também sou. Então eu fico muito feliz e honrado por isso. Se é a festa do Santíssimo Salvador, que a gente possa experimentar essa palavra salvação cada vez mais, que a cidade possa também acolher o que tem crescido muito, os moradores de rua, que a cidade possa crescer em educação integral, que a cidade possa... Eu, até agora não vejo assim uma violência desmedida como existe já em outras cidades, mas eu gostaria que às vezes uma certa intolerância que está crescendo seja superada. E penso que com o Salvador nós temos esperança de construir com toda a humanidade, com todos os moradores de Campos, uma cidade que se orgulhe em ser solidária, de trabalhar as coisas de uma forma colaborativa. E essa tradição bonita que nós temos de alegria, de luz e de fraternidade. A festa do padroeiro é tudo isso. É rememorar, atualizar todas as tradições da cidade, a memória viva de uma cidade. E quando se trata do padroeiro de uma cidade, podemos dizer que é um dos símbolos que configura uma alma à cidade. Todos os povos têm ritos de gratuidade, de dádiva. E com isso, esses povos crescem na fraternidade, na coesão, na solidariedade. E uma festa é isso. Você cresce muito em consciência de ser morador dessa cidade e até orgulhar-se dessa cidade. Então, que a festa do Santíssimo Salvador não perca essa característica que ainda lhe resta. Dessa coisa do docinho que você leva para casa num pacotinho, é o doce do dia do Santíssimo Salvador. De acompanhar a procissão, tirar um retratinho do andor com o celular, né? Já que se você não tem um santinho de papel em casa, está protegido com aquela fotografiazinha que você fez do andor. E várias tradições que cada um tem consigo mesmo no coração. Sabe, tem gente que tem tanta expectativa por esse momento que vai para a porta da floricultura para vê-lo sair primeiro. Né? Não quer esperar chegar à praça. Já tem gente que não. É pertinho, ali na Alberto Torres, mas quer ficar ali na praça sentadinho esperando ele chegar. Então, que essas características não se perdessem. É meu desejo, né? Que a gente pudesse chegar aos números maiores, aos 400, 500 anos dessa festa, né? Não presenciaremos, mas que as gerações futuras mantenham. E que a tecnologia mantenha esses filmes que a gente está fazendo nesse momento e que no futuro as pessoas vejam como nós, há 100 anos atrás, desejávamos que a tradição continuasse. Gostaria que eles dessem continuidade fazendo o mesmo que eu estou fazendo. E aos jovens eu gostaria de mandar que eles se aproximassem mais de Deus, porque estamos precisando muito. Tem que sentir muito orgulho de ter essa festa, de ter essa tradição. Que independente do credo de cada um, valorize a nossa festa, valorize a nossa história, participe, prestigie, aplauda, porque é essa a nossa história, é essa a nossa tradição. Campos foi feito dessa forma, essa é a nossa trajetória, né? Sem a fé do povo campista não tem festa, sem a devoção não tem festa, né? Você só tem templo, imagens, história, tradição, mas é a renovação da fé. Porque
você percebe é que muitos falam assim, gente, eu daria 100 anos da minha terra para ter toda essa trajetória que os campos dos Goitacazes, dentro dos seus percalços, dentro das suas contradições, dentro das suas lutas, têm. E a gente não pode apagar isso da nossa história, isso é motivo de orgulho. Então é isso que eu desejo, vida longa para a Festa do Santíssimo. Espero que daqui mais uns 30 anos estar aqui também comemorando os 400 anos da nossa Festa do Santíssimo. Não é só uma festa de padroeiro, é uma identidade do município. É mais do que fé, é a história de Campos escrita por todos. É um marco da essência campista e torcemos que sejam passadas de pais para filhos por mais centenas de anos, carregando as origens do nosso povo, marcado pela sua tradição, amor e fé. 370 anos da festa de Santíssimo Salvador. Então a gente convida a toda a população campista, existe uma programação religiosa e existe a outra programação cultural. A gente está convidando a todo mundo para participar da nossa festa, porque vai ser um prazer pelo reencontro de todo mundo e vai ser muito importante para que a gente resgate também a economia da nossa cidade. Então, gente, a festa vai começar, nós temos programação religiosa que começa desde o dia 28, com o novenário, e a programação cultural aí a partir do dia 5 de agosto. O compromisso da companhia é realmente a gente deixar um legado, onde eu fico muito preocupado em manter essas tradições. Então, esse documentário que a gente prepara com muito carinho é justamente para deixar todas essas informações, deixar toda uma série de informações para poder as pessoas se nortearem e se empolgarem e manterem essa tradição tão bacana que é